Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, eu e você, para o segundo vídeo do quadro Momento com Deus. E hoje o tema é Deus sempre está com você. Como a gente pode ver, para começo eu queria ler o seguinte versículo que fica em Salmos, capítulo 27, versículo 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ou seja, gente, o mundo pode te abandonar, mas Deus nunca vai te abandonar, porque Ele é Deus. Ele ama a gente, tanto é que Ele deu o seu único filho para que a gente pudesse estar aqui, para que eu e você pudéssemos estar aqui. Eu queria contar, hoje a gente vai falar sobre a história de José. A gente pode ver que a história de José começa com os irmãos tendo muita inveja dele, por ele ser o preferido do pai, por ele ter sido o primogênito da mulher que o pai amava, que era a Raquel. E a história começa com que os irmãos, no decorrer da história, os irmãos jogam ele dentro do poço e tudo. E apesar da inveja que os irmãos sentiam, apesar da traição, porque realmente José foi traído pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo para ser virar escravo lá no Egito, gente. Ele foi traído pelos irmãos. E a gente vê isso, que ele tinha tudo para abandonar o Deus verdadeiro, mas ele não abandonou. Apesar de tudo, apesar das traições que ele teve no decorrer da vida dele, dos irmãos, da inveja que os irmãos tinham dele, ele não permitiu que isso atrapalhasse a sua vida com Deus, que isso atrapalhasse a sua vida espiritual, que isso atrapalhasse o seu relacionamento com Deus. E é assim que a gente tem que ser, apesar das circunstâncias, apesar das lutas que a gente pode estar passando, independente se tá fácil, se não tá, apesar dos problemas, a gente tem que continuar firme e forte, não deixar que isso atrapalhe o nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, a gente está passando por um problema e agora eu vou me afastar de Deus. É agora que a gente tem que se aproximar, porque Deus ele não vai dar uma prova maior do que a gente suporte. E tudo isso faz parte do processo para que lá no fim a gente seja vitorioso juntamente com Deus e poder falar assim, foi Deus que me ajudou a vencer essa luta, a vencer essa prova. Porque sem Deus nada disso seria possível. Ele nos ama tanto que ele deu seu único filho. Então ele está sempre com a gente. Deus está sempre com você. Deus está sempre comigo. Deus está sempre com a gente. E por mais que aconteceu tudo isso com José, ele não deixou que o sentimento de vingança atrapalhasse os projetos de Deus para a vida dele. Porque a vingança, gente, não é uma coisa assim muito boa, né? Como digamos, não é nada bom a gente ter esse sentimento de vingança. É bom que a gente libere o perdão, porque na Bíblia está escrito que a gente deve liberar o perdão 70 vezes, 7, quantas vezes for necessário a gente perdoa. Porque Jesus perdoou a gente. Por que a gente não pode perdoar e amar o próximo? Jesus perdoou, Jesus amou, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Então é assim que a gente tem que ser pelas pessoas. A gente tem que amar, a gente tem que perdoar, a gente tem que respeitar. Em Gênesis 39, do 6 ao 20, a gente vê que José foi comprado por Potifar. E José serviu tão bem, ele foi tão bem como escravo, que Potifar deu um cargo bem assim alto, como se fosse governante, ele que liderava tudo, ele que cuidava de tudo para Potifar. Porém, a esposa de Potifar começou a cobiçar José. Só que José sempre negou, ela sempre pediu e José sempre negou. José guardou o seu coração e temeu a Deus, porque ele sabia que aquilo era errado e ele sabia que Deus não iria se agradar com aquilo. Então ele temeu a Deus, ele se guardou, ele guardou o seu coração, não se deixou contaminar
com o Egito, com as crenças do Egito. Ele continuou firme e forte na sua fé, assim como Daniel fez lá na Babilônia, como eu falei no último vídeo. De tanto José negar, porque ele sabia que o que a esposa de Potifar estava pedindo era errado. A esposa de Potifar queria que José se deitasse com ela, só que ele sabia que isso era errado. Aí a esposa de Potifar ficou muito brava por ele não fazer isso. A esposa de Potifar tentou novamente, pegou as vestes de Jacó e mentiu para Potifar. E Potifar acreditou na esposa, só que José foi preso por conta disso, por conta de uma mentira. Mas mesmo assim, apesar de todas as circunstâncias que ele passou no Egito, ele continuou firme e forte na presença de Deus, firme e forte na sua fé e guardando o seu coração para não se contaminar com nada que havia lá. Aí, todo mundo conhece a história de José, né, gente? Mas eu vou continuar descrevendo. Aí, o faraó teve um sonho e o único que foi capaz de interpretar esse sonho foi José, sendo assim ele virou governante de todo o Egito. Agora, voltando um pouquinho para trás. José não passou por muita luta, ele não foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo. A esposa do dono dele enganou, a esposa de Potifar enganou, ele foi preso, mas mesmo assim ele continuou sendo fiel e crendo num único Deus. Mesmo assim ele não teve o sentimento de vingança, ele perdoou os irmãos dele. E foi assim que Deus honrou José. Deus resolveu honrar José através de ser o único de todo o Egito a conseguir interpretar o sonho de Faraó. E sendo assim, Deus honrou a fé dele, Deus honrou que ele permaneceu firme na presença. Deus honra, Deus nos dá a vitória. Por mais que a gente passe por luta, por mais que a gente se aborreça com as pessoas, Deus nunca vai nos aborrecer. Deus sempre estará cuidando de mim. Deus sempre estará cuidando de você que está do outro lado da tela. Então continua sempre firme na presença de Deus. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero assim que vocês estejam gostando desse quadro novo no canal, Um Momento com Deus. Se vocês estiverem gostando, deixe seu joinha, por favor. Comenta aqui embaixo se você gostou. Manda esse vídeo pra alguém e principalmente se você quer continuar vendo os vídeos desse quadro no canal, se inscreve aqui embaixo no botão vermelho e ativa o sininho, tá bom? Um beijo, gente!